E ele já está conosco aqui nos estúdios. Bom dia, Elton Pereira, psicólogo clínico. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Notícias da Boa. Bom dia, Helder. Bom dia você que acompanha o Notícias da Boa e vai também agora aprender a cuidar um pouquinho melhor da sua saúde mental. Amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional, a padroeira do Brasil, mas também é dia das crianças. E hoje o nosso tema, Elton Pereira, é justamente o cuidado com a saúde mental das nossas crianças. E eu já começo, antes da gente falar sobre propostas até de intervenção, de como nós podemos melhorar, já lhe questionando, o que mais afeta hoje a saúde mental das crianças? A resposta seria os jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos, o videogame, o bullying também ocupa um lugar ali significativo no processo de desenvolvimento de alguns transtornos, né? De adoecimento mental das nossas crianças. E aí, Helder, tem um fato bem relevante quando a gente fala de cuidar da saúde mental dos nossos pequenos, das nossas crianças. A gente tem poucas informações, nós temos poucos dados relacionados a isso. Se hoje a gente fosse traçar um perfil de adoecimento para que a gente tivesse essas informações a nível até de tomar decisões, criar políticas públicas também, né, que é bastante importante nesse processo da gente cuidar das nossas crianças, a gente não teria muito esses dados porque não tem muitas pesquisas e vem muito desse senso comum de dizer assim, mas a criança ela vai adoecer com o quê? Né? O que poderia causar esse adoecimento emocional na criança, tendo em vista que ela está ali sendo de certa forma, suprida pelos seus pais, pelos seus cuidadores. A gente, enquanto adulto, tem muito essa interpretação de dizer a criança ela não tem com que se preocupar, né? Como é que vai ter? Essa ansiedade ela vem de onde? Como que pode desenvolver essa depressão na idade ali, enquanto ela é criança, né? No período infantil. E existe. O processo de adoecimento infantil, ele se assemelha muito ao que a gente vivencia na vida adulta. E temos muito esse discurso de dizer assim, essa geração ela está perdida, essa geração está muito confusa, está muito complicada. Mas aí você que nos acompanha nesse momento, né? Vamos se questionar, e quem é que está criando essa geração? Quem está cuidando dessa geração que a gente está levando em consideração que está perdida, está desorientada, que não consegue lidar com o sofrimento, que não consegue entender os desafios da vida? Somos nós, né? Então somos, de certa forma, responsáveis por esse processo e responsáveis também por identificar, Helder, o seu questionamento, dizer assim, o que está provocando o adoecimento das nossas crianças? E elas são passíveis de uma maior interferência de onde elas estão, né, Elton? Porque é justamente naquela faixa etária que a personalidade está sendo moldada, vendo o exemplo da mãe, do pai, dos seus responsáveis, dos seus tutores, dos amigos, da família, pessoas que estão ali ao seu redor. Aquilo a criança está passando por aquele processo de construção da sua personalidade, da sua mentalidade, entendendo também o que é certo, o que é errado e passível maior de interferência. É isso mesmo. E eu sempre falo assim, é como se nesse momento, nessa etapa aí, né, do processo do desenvolvimento, inclusive a nível fisiológico, o cérebro está sendo formado. Algumas áreas estão passando pelo processo de amadurecimento. Então, tudo ali é muito fator decisivo, como você bem colocou, Helder. E você tem que lembrar que, para a gente que é pai, mãe, os cuidadores que estão ali conduzindo todo esse processo, sempre vem esse receio. O que eu poderia fazer para evitar um trauma? A forma mais correta de conduzir ali alguma situação que eu tenha que gerenciar. A gente tem que lembrar que, nesse momento, o cérebro da criança é como se fosse uma esponja ali que ela gruda com muita facilidade qualquer coisa que a gente diga, qualquer comportamento que a gente manifesta, uma situação desnecessária que a gente acaba que expondo a criança ou fazendo com que a criança ela vivencie. E aí, Helder, queria até te perguntar, você lembra de alguma coisa, né? Alguma instrução, alguma informação, seja para o lado positivo e às vezes também para o lado negativo, que a gente diz assim, eu sempre escutei isso, eu trago isso da minha infância. Enquanto criança, eu já via meus pais ou meus cuidadores falando sobre isso. Olha, eu me lembro muito bem da minha mãe quando ia falar certas coisas que eu não deveria escutar. Bora, menino, vai para o quarto. Vai para o quarto. E hoje eu vejo crianças tendo um comportamento com os pais, muitas vezes
o pai e a mãe se abrindo para a criança, relatando vários problemas, chorando, até mesmo falando palavrão. E como você disse, a criança é uma esponja, Elton. Aquilo Sim. acaba comprometendo psicologicamente a criança. É uma exposição que a gente chama desnecessária. Só para você ter uma ideia, com os dados estatísticos que a gente tem hoje, que como eu falei, ainda falta muito estudos nessa área, falta mais pesquisa para que a gente possa entender o que é que realmente está acontecendo com as nossas crianças. Mas, de forma concreta, sabe-se que pelo menos existe uma porcentagem de 7 a 20% das nossas crianças que estão vivenciando alguma condição que pode desenvolver ali, avançar para um transtorno psicológico grave, vamos dizer assim. Então, seria a gente falar que a cada 100 crianças, 7 estão nessas situações. E se intensificou, não é aqui a gente querendo colocar a culpa na pandemia, mas é porque a pandemia ajudou a abrir os olhos para que a gente conseguisse perceber com mais clareza o que é que estava acontecendo. As crianças e os jovens, eles foram mais afetados com a pandemia porque, obviamente, ele não tem o repertório que o adulto tem. A gente tem experiência, a gente tem maturidade, a gente já vivenciou outras situações de conflito, de dificuldade. Significa dizer que a gente tem a nossa própria caixinha de ferramenta para lidar com a situação. A criança, o jovem, o adolescente, ele não tem essas ferramentas. Então, por isso que, inclusive, até no mês de setembro, quando a gente falou aqui dos altos índices de suicídio e a faixa etária, você até mencionou, né, Helder, destacou, disse, olha, por que a faixa etária está justamente aqui englobando os nossos jovens? E está muito ligado a isso também, essa nossa falta de ferramenta emocional para lidar com algumas situações. No caso, o que nós podemos fazer, como nós podemos aconselhar pais, mães, muitos jovens, crianças nesse momento estão na escola, então nós estamos falando diretamente com pais, mães e responsáveis. Isso. O que elas devem fazer, Elton? O primeiro passo é a gente entender, desmistificar um pouquinho dessa questão de que é a criança, ela não passa por isso, ela não escuta, ela não absorve, ela não sabe disso. Ela sabe, ela absorve, ela vivencia e é muito arriscado da nossa parte, enquanto cuidador, pai, adulto responsável ali por uma criança em algum momento, expor a ela a uma situação usando dessa nossa certeza de que não vai provocar nada, não vai causar nada. Então tenha a consciência que assim como nós adultos adoecemos mentalmente, as crianças também podem passar por isso. Eu trouxe até uma imagem, Helder, porque a gente escuta muito hoje o discurso dos pais de falar assim, mas na minha época não existia isso. Agora tudo é TDAH, tudo é ansiedade. Na minha época não tinha isso. Né? Não sei se dá pra gente conseguir mostrar a imagem, mas não era bem assim, né? Existia, talvez a gente não tinha as ferramentas necessárias para poder trabalhar esse contexto identificar. Emocional. Aí no caso, nos anos 80 ninguém tinha ansiedade nem nada. Os anos 80, muitas crianças, jovens aí, principalmente momentos antes da prova, mordendo o bocal da caneta. E eu chego a dizer que aí está um pouquinho mais evoluído, porque eu lembro que na minha época era a caneta, aquele lápis, o grafite mesmo, que a gente mastigava, a gente destruía ele. Então, assim, se isso não era ansiedade, se isso não era um contexto emocional, o que era isso? Você estava achando saboroso a caneta? Né? Não tem como. Então, essa geração, ela precisa de terapia, porque a passada também precisava, e das duas, uma. Ou não teve as oportunidades que a gente tem hoje, ou negligenciou o cuidado com a nossa saúde emocional. Então, primeiro passo, entenda que isso existe, esse processo ele acontece também em relação às crianças, e aí a gente vai para o segundo passo, que é observar alguns comportamentos que são característicos. Quais são esses comportamentos? O isolamento da criança, a criança não querer interagir. É estranho que uma criança ela não queira, de certa forma, socializar, interagir com outras crianças ali da mesma idade. Então isso aí já é um estado de alerta. Um outro ponto também seria você começar a perceber que a criança tem deixado de lado algumas atividades que antes você leva em consideração que seriam prazerosas para ela. Ela foi deixando de lado, foi perdendo o interesse e foi muito mais entrando nesse contexto também de isolamento ali. Então já acende ali um estado de alerta para a gente poder se aproximar e entender o que está acontecendo. E sabe qual a principal ferramenta que a gente trabalha na terapia quando estamos atendendo crianças, adolescentes, os pais também, que é um trabalho todo em conjunto, é a gente montar um caminho de diálogo aberto entre pais e filhos. É muito legal quando você tem aquele pai e aquela mãe aberto a um processo de consciência de dizer assim,
existe uma hierarquia dentro da minha casa, isso tem que realmente prevalecer. A criança, o adolescente, ele tem que entender que realmente existe ali um processo onde alguém está à frente, alguém está acima dele, né, no controle de toda essa situação, mas existe uma plataforma ali de respeito entre ambas as partes. E aí eu tenho pais que falam assim, eu não tenho problema nenhum de chegar para o meu filho e dizer, filho, eu errei, realmente eu não estava certo nessa situação, e aí eu vim aqui para lhe pedir desculpa. Então a gente tá, não, mas eu vou ser submisso, eu pedi desculpa para meu filho, que história é essa, que loucura, ele tem que entender que eu sou a autoridade, a autoridade máxima aqui da casa. Não é bem assim não, né? Em alguns momentos a gente vai ter que tratar de igual para que você possa abrir esse espaço de confiança, para que o filho possa, em alguns momentos, recorrer primeiro a você. Né, levar para você um contexto emocional, a gente incentivar as nossas crianças a falar das nossas emoções, a gente não menosprezar também. Quantas vezes o filho não vem para falar de um contexto que está fazendo ele sofrer, está fazendo ele adoecer, e a gente leva em consideração que é bobagem. Verdade. Nossa, não ocupa meu tempo com isso, não. Seu pai e sua mãe têm tanta coisa para fazer para estar escutando essa bobagem, essa besteira. Tenho certeza que muitos adultos, nesse momento, estão se identificando com coisas da sua própria infância. E é justamente agora essa pergunta que eu quero fazer para você, Elton. Falamos aqui de uma consequência direta que traz efeitos na criança em médio prazo, mas a longo prazo. Aquela criança quando vira adulto, de que forma isso pode atrapalhar também no desenvolvimento e nas relações dessa pessoa? Isso. As intervenções que a gente faz hoje na infância vão refletir na vida adulta, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Se a gente negligencia, os pais e os cuidadores acabam que fechando os olhos para o que está acontecendo, a gente vai criar adultos adoecidos. E aí entra a questão de autoestima, o abandono escolar, às vezes as dificuldades para conseguir um emprego, as questões relacionadas também às interações sociais, as habilidades sociais também que acabam sendo prejudicadas. Então, realmente, a gente produz, de certa forma, um adulto já adoecido. Tanto pode se manifestar na própria infância, aquele processo já de adoecimento, como na vida adulta ele vai estar comprometido. Uma grande questão, um grande exemplo que pode ajudar a gente a pensar, a refletir, né? Você que agora está aí meio que se questionando também, se identificando com algumas questões que você tanto tem visto, como às vezes até praticado, é a gente entender que muito do que acontece na infância, a gente carrega para uma vida toda, né? Então, quantas pessoas hoje na infância foram tratadas de forma agressiva, sempre estiveram dentro desse autoritarismo, dessa coisa mais bruta, mais do tudo ou nada, e hoje acabam se permitindo a situações e vivenciando relacionamentos altamente adoecedores, porque eles entenderam que amar é isso, né? Quantas vezes o pai dele ou dela não chegou para essa pessoa e disse assim, olha, eu tô lhe batendo porque eu gosto de você, porque eu quero o seu bem, porque eu quero que você seja uma boa pessoa no futuro. Você vai se tornar um adulto que acha que o bater, que o agredir, que o apanhar de alguma forma é uma prova de amor. Você aprendeu isso lá na infância, né? Então isso pode interferir em todas as tuas áreas da tua vida na fase ali de adulto, né? É uma ligação direta, não tem como a gente questionar e não tem como a gente achar que não vai interferir. Vai sim, e muito. É um reflexo direto e é preciso que você, pai, você, mãe, tenha consciência disso e você ajude seu filho a não ter esses traumas. A vida por si só, várias situações vão acabar se demonstrando para essa criança, para esse adolescente, várias incertezas, mas é preciso que o pai, a mãe, os responsáveis, eles, na verdade, ajudem nesse processo e não atrapalhem. Elton, muito obrigado pela sua participação, inclusive suas redes sociais. Isso mesmo, você que acompanhou e se identificou e quer, de certa forma, dar continuidade, né, a aprender a cuidar um pouquinho mais da sua saúde mental, você me encontra no @PSI de psicólogo, Elton Pereira, né? Então tem os cortes aqui do programa, tem outros conteúdos que eu acabo aqui produzindo e fico muito feliz quando, de alguma forma, essa informação, esse espaço que a gente tem aqui no Notícias da Boa, chega até você, muda alguma forma de pensar e, inclusive, faz com que você também procure ajuda quando for necessário.
necessário. Você pai, você mãe, não precisa carregar o mundo nas suas costas, né? Divida também essa responsabilidade quando você chegar à conclusão de que com essa situação eu não sei lidar. E às vezes a gente se preocupa tanto com questão material, né? Amanhã vai ser um dia bem simbólico. Eu quero dar o melhor presente, o melhor videogame, o melhor jogo, mas talvez não tenha a condição. Às vezes teu filho está esperando só um tempo de qualidade com ele, né? Tenha certeza, no futuro ele vai lembrar muito mais do tempo que você dedicou para ele, deixou tudo de lado e estava lá com ele vivenciando qualquer situação, do que o que você deu para ele em relação a bens materiais. É verdade. Elton, até a próxima quarta. Até, obrigado a todos. Um bom feriado também a todos. Um bom feriado a todos. Mas nós vamos estar aqui no Notícias da Boa, então você verdade. continua com a gente. Elton, até a próxima quarta. Este foi o Cuide de Você. Oito horas e 39 minutos. Olha, eu fui inventar de trazer doce de leite